tô usando esse negócio dessa tadalafila e o pintinho tá assim, ó. Danado. Mas me diga uma coisa, isso vicia? Esse é um questionamento comum que a gente recebe quase que diariamente. Os pacientes passam no consultório e muitos, inclusive, têm até medo de fazer uso da medicação, com medo de viciar. A tadalafila é uma medicação e, na verdade, junto com a sildenafila, que foi a primeira, que foi o Viagra, né, lançado lá na década de 90, essas medicações elas revolucionaram o tratamento da disfunção erétil. São medicações seguras, né? Se não fosse, a gente ia estar com problema de saúde pública, porque tem muita gente usando. Então, são medicações seguras, né? Amplamente difundidas e utilizadas, e que realmente têm uma resposta muito boa. Muitos pacientes com quadro de disfunção erétil, utilizando esse tipo de medicação, eles têm uma resposta boa, eles conseguem manter uma atividade sexual saudável, plena, não é? Mas muitos têm essa queixa e esse medo. Doutor, essa medicação vicia? Veja só, o vício, que a gente também chama de adição, que é quando você fica dependente do uso de uma medicação. Geralmente isso acontece naquelas medicações de tarja preta, né? As medicações de tarja preta são medicações que elas, em geral, têm um poder de induzir a dependência. Por isso que elas são vendidas com aquele receituário azul, né? Não é todo médico que prescreve, né? São medicações que realmente o paciente pode, em às vezes um curto período de tempo fazendo uso, não conseguir deixar mais de utilizar. O que é mais comum do dia a dia são aquelas medicações para dormir, o diazepam, o lexotan, o clonazepam, né? Muitos pacientes que começam a fazer uso desse tipo de medicação, eles não conseguem deixar, né? Quando eles tentam parar o uso, realmente eles têm uma dificuldade muito grande para dormir e acabam tendo que manter. A tadalafila e a sildenafila, elas não têm esse efeito. Por isso que não são medicações tarja preta. Elas não causam a dependência química, ou seja, aquela dependência que impede o paciente de não utilizar. O que acontece com essas medicações, e que é relativamente comum, é uma dependência psicológica, né? Psicogênica. Então o paciente ele acredita que se ele não utilizar aquela medicação, ele não vai conseguir ter uma boa relação, ele não vai conseguir ter um bom desempenho sexual, e aquilo acaba se tornando uma espécie de muleta. Então ele só consegue ter relação utilizando a medicação e por isso ele cria esse medo. Então isso precisa ser desmistificado. Essas medicações elas não causam dependência química, né? Claro, o uso deve respeitar a orientação médica, tanto para evitar o abuso, como para evitar efeitos colaterais que também existem. Apesar de serem medicações seguras, existe efeito colateral. Existe paciente que não deve fazer uso desse tipo de medicação. Então tudo isso precisa ser avaliado pelo médico. Mas a dependência química, essa não existe. Se você gostou do nosso conteúdo, está nos acompanhando aqui, siga o nosso canal e deixe seu like.